Então, a minha história, né, com óleos essenciais, eu comecei a descobrir esse mundo. Eu sempre falo para as pessoas que, na realidade, não é um mundo, é um universo. Tem tantas possibilidades que eu fico cada dia mais encantada. E hoje, né, especialmente, eu estou falando, vou falar a respeito de um tema, né, que foi sugestão até da Elisângela, né, uma pessoa que tem me ajudado muito, e ela é uma entusiasta assim dos olhos, está sempre estudando, vendo, e ela pediu que eu falasse um pouquinho a respeito desse tema, né? Que é um tema que atrapalha, né? Assim, muitas famílias que têm crianças com TDA e TDAH, elas têm problemas assim muito sérios, né? Gente, quem tem uma criança com TDA, né, que é transtorno de déficit de atenção ou transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Hoje já se descobriu e já se sabe, e principalmente que você tem como cuidar dessas crianças de maneira com que eles e a família tenham uma vida mais tranquila, né? Então, eu peguei um estudo que foi feito pela Academia Americana, né, de Pediatras, que eles dizem o seguinte, né, só para vocês terem uma noção do tamanho desse transtorno, né, que 11% das crianças nos Estados Unidos, entre 4 e 17 anos, foram diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Né? Então, as crianças, elas têm alguns tipos de comportamento, né? Qual é o comportamento dessas crianças? Primeiro, elas não conseguem se concentrar, elas se distraem com muita facilidade, elas não têm capacidade de ouvir, né? Elas não param para ouvir. Muitas vezes, elas interrompem as pessoas naquilo que elas estão falando, eles não conseguem completar uma tarefa, e aqueles que têm hiperatividade ainda não conseguem ficar parados, né? Eles são extremamente inquietos e parece estar sempre em movimento. Então, quem tem uma criança com TDA ou TDAH, a família normalmente ela passa por muitos transtornos, porque às vezes as pessoas não entendem isso. Por exemplo, né, na escola, a professora, normalmente essa criança ela tem várias reclamações, ela não consegue ficar parada, ela tem dificuldade de aprendizado porque ela não consegue se concentrar, e você vai percebendo isso ao longo da vida. E as mães, normalmente, elas ficam muito cansadas, né? E é complicado para elas cuidarem das crianças. Eu tenho contato com algumas, né? E realmente é muito difícil, porque a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, eles não entendem que isso é uma dificuldade que a criança tem, né? Que é um transtorno mesmo. E a criança tem dificuldade de concentração. E na escola é tido como uma criança levada, uma criança rebelde, uma criança que não fica quieta, e não se acha solução para o problema. E o legal é que tem solução para você ter uma qualidade de vida melhor com os óleos essenciais. Então, mas primeiro, né, antes da gente falar quais óleos essenciais seriam interessantes para usar, vamos falar um pouquinho do que são óleos essenciais. Muitas pessoas ainda não sabem, não conhecem os óleos essenciais. Primeira coisa dos óleos essenciais é que eles são naturais. Isso é muito legal e muito importante, porque quando você usa algo natural, isso dá uma diferença de qualidade de vida, porque você não está usando algo que vai fazer mal ao teu organismo, né? Mas você vai estar usando algo que está de acordo com a nossa natureza. Os óleos essenciais, eles são fantásticos, né? E outra coisa, né? O óleo essencial, ele tem várias maneiras de ser extraído. Pode ser de flores, pode ser de folhas, de raízes, de semente ou de haste das plantas. E o mais interessante, eu sempre falo isso nos cursos, né, que eu faço de aromaterapia, que a natureza é tão perfeita, gente, a criação, né, divina é tão perfeita que tem óleos essenciais que são extraídos da mesma planta, mas da folha ele dá um tipo de óleo, da flor dá outro, e do caule tem outro tipo de óleo completamente diferente. Então, a mesma planta, você pode extrair 3 tipos de óleos diferentes, às vezes, com é, coisas completamente diferentes umas da outra, porque o óleo realmente é natural.
Então, isso faz toda a diferença. E por que os óleos essenciais da doTERRA, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que também tem que ficar bem claro para vocês. Historicamente, se você conversar com uma pessoa que é aromaterapeuta, ela vai dizer para você o seguinte: você tem a cromatografia gasosa do teu óleo? É o primeiro teste, a primeira coisa que as pessoas te perguntam. E o interessante é que, historicamente, somente a cromatografia gasosa era suficiente para identificar, né, os componentes individuais dos óleos. O que é uma cromatografia gasosa ou cromatografia de gás? Ela identifica quais os componentes naturais que tem naquele óleo e quais os percentuais. Normalmente se tem esse teste, né, como padrão de qualidade. Só que a doTERRA, ela percebeu que isso não era o suficiente. Então a doTERRA, ela criou um protocolo chamado CPTG, que é um protocolo que dá grau terapêutico para os óleos essenciais. E eles passam por vários testes. E o mais interessante é que os testes da doTERRA, eles não são feitos uma única vez. Então ele é feito quando a planta é destilada, né, quando o óleo é destilado, depois quando esse óleo chega para ser envasado e novamente depois de envasado. Mas o mais interessante é que ela não faz isso com o mesmo laboratório, são laboratórios diferentes. Para quê? Para que ela tenha certeza que esse óleo realmente está dentro do padrão de qualidade que a empresa quer, tá? Então, a doTERRA, ela não é ela que faz os testes, são testes de empresas de fora, terceirizados, para que a empresa realmente saiba se aquele óleo tem o padrão de qualidade que ela deseja. E outro detalhe interessante nos óleos da doTERRA é que o local onde eles são plantados, né, as plantas, o solo nunca pode ter sido usado agrotóxico. Então, eles são mais do que orgânicos. E nós não temos uma fazenda de óleos essenciais. Os óleos, eles são destilados no país de origem da planta, onde se obtém maior grau, né, do resultado que aquela planta pode ter. Então, a qualidade dos produtos da doTERRA são impressionantes. Realmente é algo que dá muita segurança para a gente. Então, todo óleo que você vê com esse teste CPTG, você pode ter certeza de que ele foi testado pelo menos 3 vezes e que a empresa ela teve todo o padrão de qualidade. Se ele não tem o padrão de qualidade, ele não recebe essa certificação. Então, é uma certificação. E outra coisa interessante, né? A cromatografia gasosa da doTERRA, ela é feita por lote. Cada lote do produto, ele tem a sua cromatografia. Então, por exemplo, eu vou falar os óleos para vocês, esse é um óleo de lavanda, né? Então, aqui atrás, ele tem um número do lote e você entra no site da empresa e você já sabe a data que essa lavanda foi colhida, você sabe a data que essa lavanda foi colhida e você já sabe também o resultado do produto. Então, isso é muito, muito interessante. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, como são usados os óleos essenciais para TDA e TDAH, tá? Então, uma coisa que você tem que saber, né, que os óleos essenciais, eles são únicos e cada pessoa vai reagir de uma maneira, né? Cada criança vai se identificar com um determinado óleo e ele vai ser mais interessante para ela. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, nós somos seres únicos, então a gente tem que levar em consideração isso. Tem óleo que ele vai ser exatamente aquilo que teu filho precisa. Então a melhor maneira de você fazer isso é experimentando e vendo qual o melhor óleo para ele, tá? Agora, antes de falar dos óleos, vamos falar um pouquinho de algumas dicas, né? Como é que você usa óleo essencial em criança? Primeira coisa que a gente tem que entender é que criança tem pele sensível e o nariz dela, né, as passagens nasais, elas podem ficar irritadas por óleos essenciais. Então você tem que usar com segurança. Essa é uma outra tecla que nós sempre batemos na doTERRA, né? O óleo essencial é maravilhoso, mas você precisa usar da maneira correta. Tá? Então, a primeira coisa, se você vai aplicar o óleo topicamente, você use um óleo carreador. O que é um óleo carreador? É um óleo vegetal, né? Então, a gente tem semente de uva, óleo de coco, abacate, semente de maracujá, gergelim, a gente tem vários óleos carreadores que são óleos vegetais.
sempre de boa procedência. Na doTERRA, nós temos o óleo de coco fracionado, é um óleo de coco que não tem cheiro e ele não solidifica. Então, é um óleo puro que a doTERRA tem. Tá? Então, você precisa usar um óleo carreador para quê? Para que você não irrite a pele do teu filho, porque ele é uma criança e criança precisa de diluição. Como regra, você pode usar 1/3 de uma dosagem de um adulto para uma criança, tá? Seria mais ou menos essa a regra. Você pode usar um difusor pessoal. O difusor pessoal é muito interessante. Eu tenho um, né, que é um cordão, que é uma madeira. O meu é bem legal, mas tem vários tipos de cordões, né? Difusores pessoais, que ele vai liberando o óleo ao longo do dia. Então, é muito interessante. E outra coisa, tem crianças que têm TDA e TDAH que são sensíveis às fragrâncias. Então, deixa o teu filho te ajudar para que ele possa escolher a fragrância que mais agrada a ele. E o legal é você incentivar seu filho a compartilhar com você como é que ele está se sentindo. Então, assim, conversa com ele, tenta ver como que ele vai se sentir. E você vai descobrir o óleo que funciona melhor para ele. Tá? Eu vou dar algumas sugestões para vocês poderem utilizar. A primeira delas é um óleo, né, que toda casa deveria ter, né? Lavanda. Lavanda, ela é uma erva, né, florida, ela tem sido usada por muitos para promover relaxamento, induzir o sono profundo. A lavanda aumenta o foco. Semana passada eu falei, né, a respeito de uma pesquisa que foi feita com o linalol, que é um dos componentes da lavanda, que ele ajuda no foco. Então, é muito interessante que ele ajuda também na concentração. Por que ele faz isso, gente? Porque ele acalma a mente e reduz o estresse. Uma pessoa muito estressada, que está com a mente muito cheia, ele não consegue se concentrar em nada. Então, o lavanda, ele tem essa propriedade, tá? E o lavanda, ele pode ser eficaz no tratamento da ansiedade, depressão ou inquietação, tá? E você pode usar a lavanda, aplicar 1 ou 2 gotas na parte inferior dos pés ou no pescoço, pela manhã e à noite. E também usado no difusor ou inalado, tá? Então, você pode fazer dessa maneira. Vamos no vetiver, né? O vetiver, ele é um óleo que tem uma fragrância quente e terrosa, né, de terra. E ele ajuda a liberar a tensão e a promover o crescimento pessoal. Então, ele é um óleo, gente, considerado aterrador, tá? Então, o óleo aterrador, ele vai ajudar o seu filho ficar mais atento e melhorar a concentração. Então, foi feito um estudo, né? Eu até coloquei o link desse estudo, feito pelo Dr. Axe, dizendo das propriedades calmante e relaxante do vetiver, que ajuda a reduzir os sintomas, né? Tanto de TDA como TDAH. Então, como é que você vai fazer? Você vai esfregar no dedo do pé. Não sei se vocês sabem disso, mas o dedo do pé é onde tem o maior poro, né, do corpo humano. Quando você passa um óleo no dedão do pé, ele consegue entrar no corpo inteiro. Então, normalmente, crianças, é assim que a gente usa o óleo essencial, você passa no dedão do pé, né, na planta do pé, gente, não é por cima não, tá? É no fundo dos pés. E você pode aplicar com óleo carreador ou inalar de manhã e à noite. E você vai aumentando cuidadosamente a dosagem, né? Então, isso quer dizer o seguinte, começa sempre pouquinho. A gente fala que nos óleos essenciais, menos é mais. Então, começa diluindo o óleo para que você consiga ter o resultado melhor dele. Outro óleo que nós temos, né, o frankincense. O frankincense, gente, é um óleo maravilhoso, né? Para quem não sabe, nessa época de Natal, eu acho super legal contar a história do frankincense, né? Quando o menino Jesus nasceu, né, ele foi dado a ele 3 presentes pelos reis magos, que eram as coisas mais importantes que existiam na Terra naquele momento, que era incenso, ouro e mirra. O incenso, né, a tradução para o português, mas é o frankincense, que é o olíbano. Então, é o óleo considerado o rei dos óleos. É um óleo que conecta a pessoa ao Pai. É um óleo tão interessante que ele consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica e ele age no cérebro, né? Todas as pessoas que têm doenças autoimunes, que passam por depressões, ele é um óleo fantástico. E ainda por cima, ele tem toda uma propriedade também na área estética.
Todos os óleos que vocês verem para estética, normalmente ele tem frankincense. Então, ele é um óleo assim maravilhoso, considerado o rei dos óleos. E a mirra também é um óleo essencial. Então, Jesus Cristo recebeu o incenso e a mirra, 2 óleos essenciais, e o ouro, né? Eu costumo dizer que os óleos essenciais são ouro líquido, né? Então, são realmente muito importantes. E o frankincense, ele é um óleo assim super reconhecido, que melhora muito a saúde, principalmente para doenças autoimunes, né? Eu amo esse óleo de paixão, e ele ajuda, né, nessa incapacidade de concentração, ele traz um sentimento de bem-estar, ele reduz a ansiedade e o estresse. Então, ele realmente é considerado o rei dos óleos. E ele pode ser inalado, pode ser difundido, né, colocado no difusor, e ele vai conseguir trazer esse sentimento de paz, relaxamento, satisfação e bem-estar geral. Então, é um óleo realmente maravilhoso, que tem um resultado fantástico. Eu sou muito fã desse óleo, eu acho que ele realmente, só para vocês terem uma ideia da importância dele, né, na Bíblia, na Antiguidade, ele era queimado, quando a gente pensa assim, era queimado incenso nos templos, a gente pensa no incenso no Brasil, aquele palitinho de incenso, né, que coloca, não, era esse óleo, né, porque ele ajuda você a se conectar com o Pai. Então, muitas pessoas em prática de meditação, eles usam esse óleo para eles conseguirem meditar de maneira melhor, porque ele traz essa calma, né, essa tranquilidade à nossa mente. Então, é um óleo realmente fantástico, que tem um resultado, assim, muito, muito legal, tá? Outro óleo é o patchouli, né? O patchouli também tem um efeito aterrador, então ele equilibra as emoções, ele auxilia a criança ou o adulto a se sentir em paz, né? Quantos de nós, às vezes, a gente não precisa se sentir em paz, principalmente quem mora em cidades grandes, que passam por trânsitos e tal. Então o patchouli, ele ajuda nisso, ele ajuda nessa coisa da ansiedade, da depressão, e ele é muito bom na função cognitiva. Então você pode aplicar no fundo dos pés, né, para acalmar as emoções, ou você pode colocar no difusor e inalar, para obter os benefícios, ok? O próximo óleo eu vou falar de um blend, né? No Brasil a gente costuma chamar de sinergia. Blend é a junção de vários óleos, e os blends da doTERRA, gente, são incríveis, tá? Todo mundo que conhece óleo essencial, quando vê um blend da doTERRA, a pessoa fica impressionada com a qualidade deles, porque eles são feitos por cientistas. E uma coisa legal do blend que eu aprendi é que a ordem dos fatores altera o produto. Então, o blend, você tem que saber como que você vai colocar os óleos, né? Além da quantidade, a sequência deles, porque quando você vai colocando os óleos um com o outro, eles vão criando as reações. Então, os blends da doTERRA, eles são exclusivos, ninguém tem, né? Só a gente. E o resultado é mais do que comprovado. Então, esse blend, né, o Balance, ele é um blend aterrador. Então, o que ele faz? Ele promove a tranquilidade, ele traz harmonia para a mente e para o corpo, e ele ajuda a equilibrar as emoções. Então, você pode começar o dia, ou uma criança, ou adulto, né? Eu estou falando de TDA e TDAH, mas também serve para qualquer pessoa. O legal é isso, né? Que também serve para a gente. E você coloca na parte inferior dos pés e ele vai oferecer um sentimento, promover um sentimento de calma e tranquilidade ao longo do dia. Então, quem às vezes não precisa sair de casa e ter tranquilidade, né? Principalmente para enfrentar um dia de trabalho, um dia de trânsito, de estresse. Então, o Balance é um óleo assim super legal para você ter, inclusive para você difundir no carro, é muito interessante, principalmente agora, né, final de ano, as pessoas viajando, é um óleo super legal. E você pode aplicar também nos pulsos e no pescoço para ajudar a aliviar os sentimentos de ansiedade. Então, é um óleo também que ajuda na ansiedade, tá? E o outro blend que eu gostaria de falar com vocês é o Peace, né? É paz, né? Exatamente isso, é um blend tranquilizador. Então ele vai promover sentimentos de contentamento e tranquilidade. Quando você difunde, ele coloca num difusor à noite, ele vai dar um ambiente calmo e um sono reparador. Então, se você tem um filho com TDA e TDAH, põe no quarto dele, né? Para que ele sinta isso. Então, à noite,
ele vai conseguir ter um sono legal. Ou você mesmo, se você quer ter uma noite de sono tranquila. É um óleo muito interessante, tá? Quando você tem sentimento de ansiedade, você pode aplicar uma gota nas mãos, esfregar e expirar, né, profundamente. Então, ele vai ajudar a trabalhar a ansiedade. E para acalmar uma criança que está chateada ou agitada, você coloca nos pés, né, no dedão do pé, como eu falei. É onde tem o maior poro, você coloca e você consegue acalmar uma criança. E às vezes, né, quem tem uma criança com TDA e TDAH precisa de uma dose extra também de paciência, porque a criança fica agitada normalmente o dia inteiro. E para você ter uma paz de espírito, você pode colocar o óleo aqui nas têmporas, né? Você esfregar ele nas têmporas, ou aplicar nos ombros tensos, né? Então você tem todos os óleos para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Então eu fiz um resuminho, né, para que vocês pudessem ver. Então lavanda, ele é um efeito tranquilizante, né? Ele relaxa o sistema nervoso e auxilia no sono. O vetiver é sedativo, ele traz equilíbrio, estabiliza o humor, dissipa a raiva, a histeria, a irritabilidade, né, e reduz o comportamento obsessivo, né? O frankincense, né, o incenso, além de ser anti-inflamatório, ele alivia a ansiedade, facilita a clareza da mente. O patchouli, ele controla a ansiedade, depressão e ajuda na função cognitiva. O balance reduz a ansiedade, problemas de temperamento, déficit de atenção, hiperatividade e nervosismo e dá equilíbrio à mudança de humor e emoções. E o Peace, ele promove sentimento de contentamento e tranquilidade, ajuda num sono calmo e reparador e ajuda a acalmar as crianças que estão chateadas ou agitadas. Então, gente, a gente tem, né, vários óleos. O legal dos óleos essenciais é isso, né, porque como eles têm vários componentes, eles têm várias funções e você tem que achar qual óleo que fica melhor para você poder usar com teu filho, né, tua filha, ou você mesmo, né? Quem não precisa de ter um pouquinho de paz, né, um pouquinho de tranquilidade. Então, os óleos, eles servem para isso. O interessante é que qualquer pessoa pode usar, tá ok? Eu escrevi um livro, né, a respeito dos óleos essenciais, e nesse livro eu falo a respeito de todos eles, né, basicamente todos os óleos da empresa, e falando, né, da parte física e da parte emocional. Como eu falei, vocês vão descobrir, né, que os óleos, ao mesmo tempo que eles ajudam a acalmar, que eles ajudam a você ter uma qualidade de vida melhor, né, com o teu estado de humor, ele também pode ajudar na tua beleza, né, o frankincense ele é ótimo para manchas, o patchouli também, ele ajuda muito nessa questão de beleza, e você vai descobrindo vários usos para os olhos, tá? Eu espero ter conseguido ajudar vocês. Esse vídeo depois ele vai ficar disponível, né? A gente vai colocar no canal do YouTube para que vocês possam rever, ver, parar, ver qual óleo que seria mais interessante, mas sempre lembrando, né? Deixa o teu filho, né, ou tua filha ajudar você a decidir qual óleo é melhor para ele. Então é interessante você ir observando e vendo. E também você se cuidar um pouquinho, porque às vezes, né, os pais eles ficam tão envolvidos com os filhos que eles esquecem que eles também precisam de ajuda. Então, para você ajudar alguém, você também precisa estar bem. Então, que você também possa cuidar, né, do teu bem-estar emocional, físico, para que você possa conseguir ajudar as pessoas, ok? Gente, nós não somos médicos, tá? Então, assim, a gente não está dizendo que você tem que parar medicamento, que você não precisa ir ao médico, que você não precisa fazer uso. O que a gente está dizendo é, os olhos vai acrescentando ele na sua vida, que você vai percebendo o que ele pode fazer por vocês, tá bom?